Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material que é, assim, absolutamente fascinante. Muito. É um documento bem denso, mas que vale cada página. Sim, total. Nós estamos prestes a explorar um texto teológico histórico que é incrivelmente revelador. O título dele é Salvação e Reino, Distinção ou Fusão. E a nossa missão nesse mergulho nas fontes de hoje é tentar entender e talvez até resolver uma tensão milenar na leitura de textos antigos. Exatamente. Porque a gente está falando da diferença crucial entre receber um presente totalmente gratuito e, por outro lado, ser rigorosamente treinado para governar. É uma daquelas investigações que começam lá na poeira da antiguidade, sabe? Sei. Mas que acabam mudando completamente a forma como a gente lê a história e o nosso próprio propósito no dia a dia. É um ponto de partida brilhante para a nossa conversa. Porque o centro das nossas fontes de hoje, ele gira em torno de uma premissa muito instigante e que mexe com séculos de tradição. Mexe bastante, né? Nossa, muito. Ao longo do tempo, a teologia ocidental acabou, fundindo dois conceitos que, na mentalidade hebraica original, eram completamente distintos. Eles operavam em esferas totalmente diferentes. E quais seriam essas esferas para quem está ouvindo a gente agora se situar? A salvação, nesse contexto mais antigo, seria a redenção graciosa, sabe? O resgate puro e simples de uma condição de escravidão. Já o reino não era só um sinônimo poético ou bonito para a salvação. Uhum. Ele representava a esfera de governo, de responsabilidade ativa e principalmente de uma recompensa futura baseada em mérito e fidelidade. Mas, com o passar dos séculos, essa fronteira ficou meio borrada. A distinção se perdeu e as duas coisas viraram praticamente a mesma palavra no pensamento ocidental moderno. E para quem acompanha a gente e talvez esteja pensando com toda razão que isso soa como um debate puramente acadêmico sobre história da religião, é muito importante destacar o porquê da gente investir tempo nisso. Com certeza. Não é só teoria. Não é. Independentemente da bagagem técnica ou das crenças pessoais de quem acompanha essa análise, esse tema afeta diretamente a forma como se compreende a responsabilidade pessoal. Perfeito. Isso muda a perspectiva sobre o propósito daquelas dificuldades diárias, sabe? Os percalços que a gente enfrenta no trabalho, nas relações, e até mesmo sobre aquele conceito meio utópico que a humanidade sempre persegue, de um governo perfeito. Exato. Não se trata de uma discussão distante no tempo. Trata-se de entender como o caráter humano é forjado sob pressão. Tá, vamos desempacotar isso. Como foi exatamente que essa confusão conceitual começou? Porque imagino que não foi da noite para o dia que ideias tão distintas acabaram sendo misturadas na mesma panela, né? Não, de jeito nenhum. A raiz dessa fusão é, na verdade, uma mudança de paradigma filosófico muito sutil, mas super profunda. Aham. Se a gente olhar para a patrística oriental antiga, ou seja, aqueles primeiros pensadores e escritores cristãos logo depois do período do Novo Testamento, eles mantinham essa ideia do reino como algo histórico, concreto. Com uma estrutura mesmo. Isso. Com uma estrutura administrativa, havia uma expectativa literal de um domínio régio sobre a terra. Porém, aos poucos, o pensamento ocidental começou a ser fortemente influenciado pelo platonismo. Ah, os gregos. Exato. Para resumir de forma bem simples, a filosofia grega de Platão e os seguidores dele costumavam dividir o mundo de forma muito rígida. A matéria, o mundo físico, era visto como algo inferior ou até ruim. Já o espírito, o imaterial, era o ideal supremo. Então, a ideia de um reino físico, com leis, administração e governo, começou a soar um pouco terrena demais para eles, é isso? Perfeitamente lido. Foi bem isso. Com essa lente filosófica grega, o conceito de reino foi sendo lentamente espiritualizado. Ele deixou de ser visto como um domínio real de governo, futuro de administração, e passou a ser encarado apenas como um estado interior da alma. Que mudança drástica! Muito. E mais tarde, séculos depois, a teologia reformada acabou herdando parte dessa visão. Ao focar intensamente na defesa da graça e da justificação pela fé, o que o autor da fonte ressalta ser absolutamente vital e inegociável, vale lembrar. Claro, a base de tudo. Isso. Mas, ao fazer isso, o sistema acabou, por um acidente histórico, absorvendo a ideia de reino para dentro da ideia de salvação.
O desejo de proteger a ideia de que a salvação é totalmente gratuita fez com que qualquer menção à recompensa, esforço ou governo fosse ofuscada, ou até tratada com desconfiança, sabe? Nossa, faz todo sentido quando a gente olha por esse ângulo histórico. Eu confesso que, quando eu estava lendo as anotações das fontes, teve um exemplo visual que me fez parar e pensar. Eu falei, gente, como eu nunca vi isso antes? Qual parte? O povo representando a redenção, a graça absoluta, e aconteceu da noite para o dia antes de qualquer prova ou teste de caráter. Tipo, ninguém teve que passar por um exame ou preencher uma ficha de qualificação para sair do Egito. É verdade. Mas logo em seguida vem o deserto. E o texto é muito cirúrgico ao mostrar que o deserto não era o destino final. E também não era um erro de rota, um acidente de GPS. Era o laboratório, o local de formação onde eles seriam testados para então herdar a terra prometida, que representa o reino, o governo. E a grande sacada do documento, que realmente muda a leitura de todo esse evento histórico, está no desfecho trágico daquela geração. Porque sabemos que muitos dos que saíram do Egito acabaram morrendo no deserto. Sim, por causa das murmurações e tudo mais. Exatamente. Por causa da incredulidade, das reclamações, da rebeldia contínua. Eles perderam a participação na herança da terra prometida. Mas preste atenção neste detalhe que a fonte levanta, que é o grande divisor de águas aqui. Manda. Eles morreram no deserto, sim, mas não voltaram a ser escravos no Egito sob o chicote do faraó. A salvação histórica inicial deles não foi anulada. O resgate do cativeiro aconteceu e foi definitivo. O que foi perdido ali foi a qualificação, a recompensa administrativa e a posse da herança. Isso é forte demais. Quer dizer que o Egito ficou para trás de qualquer maneira. O status de povo livre estava garantido pelo resgate, mas a herança lá na frente exigia algo mais. Sem dúvida. E isso ilustra de maneira perfeita a tese central do autor. Existe uma distinção funcional enorme dentro de um mesmo grupo que já foi redimido. A graça tem o poder de tirar do Egito, mas é a perseverança, é o caráter moldado no calor do deserto que introduz a pessoa na herança do reino. O que nos leva a uma questão muito precisa sobre como a gente lê esses textos antigos hoje. Porque, quando traduzimos tudo para as línguas modernas, parece que achatamos o vocabulário, sabe? A gente perde muito da nuance original. Demais. A fonte que a gente está analisando disseca os termos gregos usados nos manuscritos originais, provando que linguisticamente essas palavras não são sinônimos de forma alguma. A gente senta num banco no domingo de manhã e escuta essas palavras como se fossem intercambiáveis, mas elas descrevem degraus bem diferentes. O que é fascinante aqui é notar a progressão lexical. O autor faz um trabalho muito minucioso de mostrar como os verbos evoluem em peso e significado ao longo do Novo Testamento. O documento aponta 3 categorias muito bem definidas. Quais são? A primeira é entrar, como a gente vê frequentemente nos relatos do Evangelho de João. Entrar fala de um novo nascimento, do acesso inicial à esfera de Deus. É basicamente cruzar a porta. Certo, o momento inicial. Isso. A segunda palavra é herdar, que já aparece bastante nas cartas aos Coríntios. Herdar já envolve a posse de uma promessa pactual. Tem um peso de pertencimento, de ter um lote, uma participação naquela nova realidade. E, finalmente, a terceira categoria é reinar. Que é onde o nível de exigência sobe. Exatamente. É o termo que o apóstolo Paulo usa ao escrever para Timóteo. Reinar não é passivo. Reinar exige perseverança explícita perante tribulações. Fala do exercício ativo de autoridade, de um cogoverno. Não é simplesmente estar lá, é ter uma função administrativa. E para não deixar isso só no mundo abstrato da linguística grega, as fontes citam uma história famosíssima, a parábola das minas, que está lá no Evangelho de Lucas. É uma imagem que traduz isso perfeitamente para a nossa realidade. Um ótimo exemplo prático. Sim. Conta que um senhor rico entrega uma moeda de alto valor, uma mina, aos seus servos antes de viajar para longe. E quando ele volta, ele vai avaliar os resultados, né? Um servo que investiu e multiplicou o recurso em 10 vezes recebe como recompensa a autoridade para governar 10 cidades. Outro servo que multiplicou em 5 vezes recebe autoridade sobre 5 cidades. Uma prestação de contas. Exato. E o ponto que me chamou muita atenção no texto é que todos ali pertencem ao mesmo Senhor.
todos fazem parte da empresa, digamos assim. Estão todos salvos naquele cenário, mas a responsabilidade administrativa que cada um recebe no final é estritamente proporcional à capacidade e à fidelidade demonstrada enquanto o chefe estava fora. O que nos traz a uma crítica que frequentemente surge quando a gente fala em recompensas proporcionais. O autor da fonte é muito cuidadoso e ele dedica uma boa parte da pesquisa para enfatizar que isso não cria uma teologia de dois povos segregados. Ou uma elite espiritual superior, né? Isso. Não é o nascimento de uma elite arrogante. O texto afasta categoricamente essa ideia. O que se revela na parábola não é uma disputa de egos, mas sim diferentes participações e uma enorme diversidade funcional. O nível de autoridade concedido sobre 10 ou 5 cidades não é uma moeda de troca para ser mais amado pelo Senhor. É apenas a manifestação de uma justiça matemática proporcional. Perfeito. Pense nisso como um organismo biológico. Assim como um corpo humano tem órgãos com funções sistêmicas muito mais complexas que outros, o reino descrito na literatura bíblica tem membros com responsabilidades funcionais diferentes. Tudo baseado na fidelidade comprovada previamente. Mas espera, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque isso mexe com uma corda bem sensível. Fique à vontade. Se a salvação é totalmente de graça, como a tradição reformada defende tão bem há séculos, começar a falar de recompensa proporcional baseada no que o servo fez, não soa um pouco como se estivéssemos tentando comprar favores de novo? Como se fosse uma meritocracia divina disfarçada? Excelente ponto. E essa é justamente a grande tensão que a fonte tenta resolver. A resposta está na distinção das naturezas. A salvação não pode ser comprada, aumentada ou diminuída. O dom da vida e do resgate é o alicerce absoluto, e isso não está em negociação na parábola das minas. Ah, entendi. O que está em jogo é o galardão, que é puramente administrativo. O Senhor não está dizendo, você governou bem, agora eu te considero meu filho legítimo. Ele está dizendo, você provou ter caráter para lidar com pouco, então confiarei o muito em suas mãos. Não se trata de ganhar o amor do Criador por merecimento, mas de estar qualificado para exercer as funções da criação. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa explicação nos obriga a encarar de frente aqueles textos bíblicos que são tradicionalmente considerados os mais assustadores. As advertências. Exatamente. As famosas advertências severas, como as que a gente encontra nos capítulos 6 e 10 da Carta aos Hebreus. Quem já leu esses trechos sabe que eles falam sobre a impossibilidade de renovar para arrependimento quem provou do dom celestial e recaiu, ou falam sobre um terrível aguardo de juízo. Textos muito duros mesmo. E se a salvação é, de fato, um dom irrevogável e gratuito, o que significam esses textos que parecem ameaçar a pessoa com a perda de absolutamente tudo? A leitura que costuma ser feita é, bom, se a pessoa falhou tão miseravelmente no final, é porque ela, no fundo, nunca foi salva de verdade. É uma tentativa meio desesperada de tapar o buraco. É o que a maioria tenta fazer para resolver o paradoxo. Sim, mas o documento sugere uma leitura bem diferente, não é? Muito diferente. O que a pesquisa propõe é que reavaliemos completamente o nosso mecanismo de medo em torno desses textos. A tese central do autor, que é incrivelmente bem argumentada, é que o nosso grande erro de interpretação é achar que toda e qualquer advertência ou ameaça de julgamento na Bíblia está automaticamente falando de condenação ao fogo do inferno. O medo comum é de uma perda daquilo que na filosofia a gente chama de estado ontológico. Ou seja, a pessoa deixar de ser aquilo que é, perder a sua essência e o seu status básico de resgatado. Mas o texto mostra com clareza que não é isso que está em foco ali. E o que seria então, se não é a perda da salvação em si, do que é que essas pessoas estão sendo advertidas com palavras tão intensas? A fonte sugere que essas advertências severas estão direcionadas a pessoas que já estão dentro da aliança. E elas falam de uma disciplina rigorosa. É o risco real de exclusão da herança administrativa, da perda total da recompensa e do status de governo no futuro reino milenar. E não a anulação mágica da redenção inicial. Como o pessoal do deserto. Exato. Lembra do exemplo do deserto que a gente discutiu agora há pouco? Aquele povo que pereceu na areia sofreu uma disciplina de fato assustadora. Eles não entraram no descanso da promessa. Mas toda essa disciplina ocorreu dentro do escopo de um povo que já tinha saído do Egito,
que já havia sido resgatado da escravidão. A correção acontece dentro da família, por assim dizer, e não fora dela. Quando a ficha caiu pra mim sobre isso, eu confesso que deu um nó na minha cabeça, num bom sentido. Porque isso introduz um conceito que muita gente desconhece totalmente, o Tribunal de Cristo. O bema. Isso, o termo grego bema, que é mencionado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. A palavra tribunal quase sempre soa pra gente como um juízo criminal, cheio de terror, onde a sentença oscila ali entre a liberdade e a pena de morte. É uma associação natural, mas a distinção dos cenários é vital para não misturarmos as coisas. O bema mencionado por Paulo não tem relação nenhuma com o grande trono branco da condenação final dos ímpios, que aparece lá no final do Apocalipse e que decide o destino eterno da humanidade caída. Não é isso. Tá, e o que era o bema então? Para entender o bema, a gente precisa olhar para a cultura da época. No contexto greco-romano, o bema era uma plataforma elevada. Era muito usado em grandes competições esportivas, os famosos Jogos Istmicos ou Olímpicos da Antiguidade. Ali se sentavam os juízes para avaliar o desempenho dos atletas e distribuir coroas, louros e recompensas. Ou seja, é um pódio, não é um tribunal criminal. Ninguém vai pra forca depois de subir num pódio esportivo. Exato. É um tribunal de avaliação para quem já está com a entrada garantida no estádio. É um momento de prestação de contas de todas as obras, atitudes e escolhas feitas após o momento da redenção, com o único propósito de definir o grau de responsabilidade, o louvor ou a perda dessa recompensa futura. A gente pode pensar nisso como uma avaliação de desempenho corporativo no final do ano. Você está sentado lá com o seu gestor. O fato de você estar na sala de avaliação já significa que você é funcionário da empresa. O seu crachá não está sendo revogado. A sua salvação naquele ambiente está segura. Boa analogia. Mas a avaliação pode determinar que o seu projeto no ano foi um fracasso total, que as suas atitudes não foram legais, e por isso você não vai receber a promoção ou o bônus e não vai liderar a nova filial. O detalhe mais memorável sobre isso, que o documento resgata de um texto muito enigmático de 1 Coríntios 3, ilustra exatamente isso. Aquele sobre as obras queimadas. Isso, a passagem diz que a obra de alguém pode ser construída com madeira, feno ou palha, e ser totalmente consumida pelo fogo da avaliação. E o texto afirma de forma literal que, mesmo com a obra virando fumaça, a pessoa será salva, todavia, como pelo fogo. É a síntese da nossa conversa. É a distinção trazida para a realidade última. A salvação garante a presença da pessoa no reino, pela graça. Mas o tribunal, o bema, define qual será a função dela nesse reino, pelas obras. O fogo ali testa a qualidade do que foi construído durante a vida. E testa o que exatamente? É um detalhe crucial que a fonte aponta. Essa avaliação não vai olhar apenas para o volume de coisas que alguém fez. Ela revelará as intenções mais ocultas do coração. Isso mostra que o universo não está avaliando mero ativismo, ou quem bateu o ponto por mais horas, mas sim o caráter que foi sendo formado, a motivação por trás de cada ação. Então, o que tudo isso significa, na prática, para o mundo em que a gente vive hoje, no século XXI? Porque até agora a gente falou de êxodo, de Império Romano e de tribunais futuros. Mas o texto faz uma transição brilhante para a atual crise humana global. Sim, e é uma aplicação muito necessária. Se a gente olhar para os jornais, a história da humanidade é essencialmente uma longa crônica de governos falhos, corrompidos e sistemas políticos que desabam sob o próprio peso. Tenta-se um modelo político numa década, tenta-se o oposto na década seguinte. Invariavelmente o resultado é opressão, desigualdade ou tirania. Um ciclo sem fim. E a fonte é muito incisiva ao diagnosticar a raiz disso. O problema fundamental nunca foi o sistema político A, B ou C, mas sim o coração não regenerado e não testado de quem está sentado na cadeira do poder. Se conectarmos isso ao quadro geral, especialmente ao que chamamos de escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas, vemos como a distinção clara entre salvação e reino resolve, em última instância, essa grande crise da história humana. Resolve como? O sonho universal e profundo de toda a civilização sempre foi o de encontrar um governo que seja perfeitamente justo e próspero.
Na narrativa da Nova Jerusalém e do Reino Milenar que os textos antigos prometem, a garantia é que a autoridade só será entregue nas mãos daqueles que foram exaustivamente provados. Passaram pelo fogo. Isso. Pessoas que passaram pelo fogo da avaliação do Bema e que, acima de tudo, aprenderam duramente a serem governadas por Deus nas pequenas coisas antes de receberem o direito de governar sobre qualquer outra pessoa ou cidade. A lógica é muito clara. Apenas quem se submeteu totalmente à justiça e teve seu caráter quebrado e refeito é capaz de exercer o poder sem ser corrompido por ele. Isso resgata de forma poética a vocação original do ser humano lá do início, nos capítulos de Gênesis. O documento nos faz lembrar que a humanidade foi desenhada para administrar a criação, para cuidar do jardim. O egoísmo distorceu essa vocação em dominação, exploração e tirania. Uma corrupção do propósito original. Totalmente. Então, voltando à figura do deserto, que na nossa vida contemporânea representa segundas-feiras difíceis, os problemas financeiros, as frustrações nas relações, os líderes injustos que a gente tem que aturar. Tudo isso não é uma punição arbitrária dos céus. Não, de forma alguma. Não é um acaso cruel. É um curso rigorosíssimo de formação de líderes. Cada dificuldade que a gente supera mantendo a integridade, cada vez que escolhemos a honestidade em vez do atalho, é uma credencial de caráter sendo forjada por uma administração cósmica futura. É uma mudança total de lentes. A graça reconcilia a humanidade com o Criador, resolvendo a dívida. Mas o processo de qualificação do reino reintegra essa mesma humanidade à sua vocação original de governar o mundo físico sob supervisão. E como a gente tem discutido, isso altera completamente a forma de viver no presente. Dá um peso novo para a rotina. Dá sim. Quando a compreensão dessas dinâmicas assenta na mente, as provações diárias deixam de ser vistas como meros obstáculos irritantes ou sinais de que Deus nos abandonou. Elas passam a ser compreendidas como o laboratório essencial onde a maturidade é fabricada. Fazendo um apanhado geral de tudo que investigamos nesta análise fenomenal de hoje, a pesquisa demonstra, com uma base de textos originais muito robusta, que fundir os conceitos de salvação e reino não é apenas um detalhe semântico, mas algo que empobrece a visão de mundo. Um achatamento da teologia. Exato. A salvação é o ato misericordioso de tirar a humanidade do cativeiro escuro de forma totalmente gratuita e garantida. Mas o reino é o passo seguinte. É aquele processo meticuloso, exigente e muitas vezes doloroso de arrancar as amarras do cativeiro de dentro do coração da humanidade. Tudo isso existe para que, enfim, as pessoas preparadas possam governar a criação futura com verdadeira justiça, mansidão e equilíbrio. Isso levanta uma questão importante para quem acompanha essa análise. Se entendermos de fato que as nossas reações de hoje, a nossa fidelidade nas tarefas mais ocultas e as provações que suportamos agora estão amarradas às funções de autoridade no futuro cósmico, a pressa crônica que a nossa sociedade tem em fugir da dor ganha outro contorno. Com certeza, a gente foge de tudo que incomoda. Vivemos a cultura do atalho, da fuga, do desconforto. Mas a pesquisa alerta que fugir das dificuldades por caminhos fáceis pode ser, na verdade, uma autossabotagem. É uma fuga da própria qualificação. Quem foge do calor do deserto acaba, sem saber, abrindo mão da preparação indispensável para receber a herança que o aguardava no final do percurso. É uma perspectiva que pega o nosso imediatismo e vira do avesso. E para encerrar o nosso mergulho nas fontes de hoje, eu quero deixar no ar um pensamento provocativo que encontrei no capítulo 14 do material. Toca direto na nossa ferida psicológica atual. Essa parte do capítulo 14 é fantástica. É incrível, a fonte explora muito brevemente o paradigma antiquíssimo de Caim e Abel. A narrativa humana, desde os seus primórdios, é profundamente marcada pela inveja quando alguém é recompensado ou tem seu trabalho aceito de forma diferente. Mesmo que essa diferença seja produto de uma avaliação totalmente justa e proporcional. A raiz do ressentimento. Isso. E hoje estamos inseridos numa sociedade que é frequentemente obcecada pela ideia de igualdade absoluta de resultados.
Há um sentimento generalizado de que qualquer diferenciação no pódio é uma injustiça inerente que deve ser combatida. Mas o que os textos propõem sobre o reino eterno é justamente a existência de um local de recompensas assimétricas, de justiça proporcional. E não de igualdade rasa. Habilidade e autoridade espalhados entre as pessoas, unicamente com base na fidelidade que demonstraram no passado. A provocação final que fica para reflexão é a seguinte: Qual? até que ponto o coração humano moderno, que passa a vida tentando garantir que todo mundo cruze exatamente a mesma linha de chegada ao mesmo tempo, suportaria viver em uma sociedade perfeita, onde a verdadeira justiça cósmica significa aplaudir de pé e de forma totalmente sincera e alegre alguém que acabou de receber muito mais glória e autoridade do que nós, sem sentir uma gota sequer de inveja? Será que a nossa compreensão atual de igualdade não nos deixou destreinados para lidar com a verdadeira justiça? Uau! É um convite indispensável à reflexão sobre a real condição do nosso caráter. Sobre o quão dispostos nós estamos a viver em uma harmonia onde o centro das atenções não somos nós, mas a ordem justa estabelecida pelo Criador. É o tipo de questionamento que fica ressoando na cabeça durante a semana inteira. Bom, a gente agradece muito a companhia de quem nos emprestou os ouvidos e mergulhou com a gente em mais esta análise histórica e existencial tão profunda. Fica o convite para que cada um observe melhor como reage aos próprios desertos no dia a dia. Continue investigando e buscando as raízes do conhecimento. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima investigação. Foi um grande privilégio. Até o nosso próximo encontro.